Graça e paz, irmãos. Boa noite. Os irmãos estão felizes, amém? Amém. Depois de uma semana de muita... irmãos, é verdade que alguns tiveram muito sol, né? É fácil essa vida assim, né? No sol quente, não é fácil. E água e sol, esse negócio assim, cansa muita gente. Mas foi uma semana abençoada, louva a Deus por isso. Foi minha primeira experiência, né? De marinheiro, de primeira viagem lá. Lá em Águas Formosas tem navios enormes também, mas eu não tinha passeado. Irmãos, olha, um navio talvez maior do que esse, só em Águas Formosas mesmo, foi só de passageiros 6.200, 2.200 tripulantes, não é? Isso só num condomínio, mas, né? Mas Deus é bom, Deus nos deu mais uma semana, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus pela sua vida, que você está aqui hoje, para juntos louvarmos a Deus. Vamos ficar de pé, queridos, vamos ler a palavra? Olha o que diz o Salmo 150, diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Aleluia. Veja que ele convoca todos para louvar ao Senhor. E talvez naquele pensamento, será que alguém se sentiu excluído aqui? Aí ele disse, arremata o salmo dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. E se você respira, você está respirando? Faz assim, está respirando, não está? Então você está sendo chamado para louvar ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor agora, orando ao Senhor e depois louvando ao Senhor com cânticos espirituais, amém? Vamos bendizer ao nome do Pai. Miriam, por favor, nos conduza a Deus nessa oração. Obrigado, Senhor. É verdade, Pai. Obrigado, Pai. Sim, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com alegria, queridos. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Forever.
sempre ao Senhor. Nós estamos pedindo aos irmãos que preencham esse formulário que colocou aí apenas com o nome da família, não é? Nós vamos estar orando todo domingo por uma família, levantando um clamor a Deus em favor de uma família. E como eu não havia dado a devida explicação, só falei que nós vamos começar hoje, vai ser o seguinte: nós vamos sortear uma família todo domingo, e estaremos orando por essa família, não é? E naquela semana estaremos visitando aquela família. E essa semana que foi sorteada, eu me sorteei para poder ser a primeira família a receber a oração da igreja. Como pastor da igreja, eu quero dizer para os irmãos que eu dependo, preciso muito da oração dos irmãos, para que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos dando graça. Os irmãos acham que a gente às vezes não passa por lutas, provações. As mesmas que vocês passam, passamos, né? Muitas situações, a gente ouve muitas coisas, e sente como você, do mesmo jeito. Então nós precisamos dessa cobertura de Deus sobre a nossa vida, né? Para que Deus esteja nos dando sabedoria, no conduzir o rebanho, no conduzir a família, na administração dos recursos, em todos os aspectos, né? Saúde, estamos sempre passando por lutas. Então eu vou chamar a minha família aqui, e vai ficar aqui à frente, e vou pedir ao Daniel que vem aqui à frente, ore por nós, não é? E os irmãos, estenda a sua mão sobre nossa vida, sobre nossa família. Durante essa semana, eu gostaria que você fizesse um compromisso de orar pela família do pastor. Durante essa semana. E se alguém quiser nos visitar, não é? Porque geralmente agora sou eu que vou visitar aqueles que vão ser sorteados aqui. Mas se um dos irmãos quiser nos visitar essa semana e dizer assim: pastor, eu vou ir orar na sua casa, pelo senhor e pela sua família, não é? Serão bem-vindos, ou será bem-vindo, mesmo que seja uma pessoa só, né? Vão ser bem-vindos. Então, essa semana eu estou me sorteando, e semana que vem eu vou sortear outra família. Durante aquela semana, a igreja vai estar orando por aquela família sorteada, e eu vou estar, de acordo com aquela família, visitando no momento adequado. Se você não preencheu esse formulário, preencha e me entregue depois. Ainda tem muitos aqui para você orar. E os irmãos, por favor, estendam as suas mãos sobre nós. Você, Daniel, vai orar não só pela minha família, mas por aqueles que estão aqui também. Deus Pai, é um privilégio estar aqui na tua casa, Pai, sendo um dos menores, pequeno, Pai. Mas estamos aqui, Pai, em oração, pedindo ao Senhor para que conforte toda esta casa. Principalmente, Pai, a família do servo que o Senhor botou aqui, Pai, o anjo que o Senhor botou nessa igreja para dirigir todo esse rebanho. Tenha misericórdia, tira todas as setas malignas que muitas vezes são lançadas por muitos inimigos, Pai, na casa dele. Mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é que guarda, o Senhor é que tira, o Senhor que livra. Livra essa família, abençoa o pastor, Pai. Dê sabedoria a ele para conduzir nós até o último dia, Pai. Mesmo que a gente parta, Pai, mas que a gente chegue lá junto dele também. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de todos os familiares dele. Tanto só aqui também, não, Pai, como no Brasil também. Onde tiver um familiar dele, seja abençoado, que seja convertido, que seja transformado, que seja, Pai, fazendo a tua vontade, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Eu sou pequeno, Pai. Muitas vezes não sei pedir, mas meu coração está contrito contigo. Ajuda ele. Ajuda essa igreja. Ajuda todos nós aqui para ser conduzidos por ele, Pai. Não deixe ele sozinho. Todo dia, Pai, esteja com eles. Esteja com ele no levantar, no andar, no falar, no agir. Esteja com ele, tenha misericórdia deles, para que não caia em tentação. Ajuda, Senhor. Mas também nós te pedimos também, Pai, por todos os pedidos que estão nessa arca, Pai, para que também seja beneficiado e seja abençoado por Ti, e que todos os milagres em dezembro sejam contados, Pai. Segundo a Tua vontade, Pai. Abençoa todos esses pedidos. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Pai, e por todos. Amém. Glória a Deus. Vamos para sentar. Queridos, só para saber, estamos lembrando, no próximo sábado, qual é o nosso compromisso do próximo sábado?
vários países também. Apesar de ser uma pessoa bem simples, nós vamos ver que tem uma palavra muito consistente, muito edificante. Ele passou por uma experiência dolorosa, há muitos anos atrás, ficou paralítico. E como que esse homem, paralítico, tornou-se hoje um grande empresário, hoje dono de uma grande empresa de automóveis em Belo Horizonte, um homem conceituado e conhecido no Brasil inteiro e fora do Brasil. E hoje esse homem ministra a palavra de Deus para a igreja, especialmente para famílias, para casais, né? Ele, inclusive, foi o que fez o prefácio do meu novo livro, Família é Coisa Séria, né? Então, próximo sábado, eu peço aos irmãos que, por favor, não me deixe angustiado, porque vai chegando quinta-feira, vou ficando angustiado porque eu não tenho o nome dos irmãos, não tenho o nome dos casais. Como é que eu vou preparar um jantar para 50 casais se você não me der o seu nome antes? Então, por favor, me ajude a divulgar esse trabalho, queridos. É um investimento que nós fazemos na família. A razão pela qual eu ainda insisto nesse trabalho é porque eu acredito que é uma maneira da gente abençoar a família, né? Então, os irmãos nos ajudem nisso. Empenho máximo para que nós tenhamos o máximo de casais presentes aqui no próximo sábado. Vai ser cobrada uma taxa de $30 por casal para o jantar, né? Então, os irmãos, por favor, me auxiliem nisso aí. Aqueles já podem dar o nome, por favor, dê o nome para a Jandira no final ali no salão social, já dá o nome do seu nome, se você vai participar, e daqueles que você gostaria que participasse, e vamos trabalhar nesse sentido. Vamos ver se a gente consegue colocar ali pelo menos 40, o alvo ali, o máximo da lotação é de 45 casais, né? Vamos ver o que a gente consegue colocar de casais aqui nesse dia, para que seja abençoado através desse encontro, né? É um encontro que você que é casal não pode perder, né? E investir em alguém, você sabe de um casal, trabalhe com ele para que esteja presente aqui, né? Tá bom? O lançamento do novo livro no dia 25 de outubro. Então, vai ser o lançamento do meu novo livro, só para casais e família coisa séria. Vou fazer o lançamento dos 2 livros ao mesmo tempo. Não vai dar para fazer em inglês e espanhol, né, Johnny? Mas vamos fazer em português por enquanto, né? No dia 25, o lançamento do livro. Então, queremos casa cheia, queremos ver os irmãos todos participando. Esse aí é para toda a igreja. Se você não é casado, é solteiro, pode participar do mesmo jeito, tá bom? Me alegro de ver o Timothy aqui, a Lenísia, bem-vindos. Os irmãos se lembram que nós estivemos orando pelo pastor Timothy, aí ele fez uma cirurgia um pouco delicada, graças a Deus já está bem, não é? Ainda precisa de cuidados, né, Lenísia? A Lenísia, especialista que é, com certeza está cuidando dele direitinho, não é? Mas aí, irmãos, é umas coisas dessas que às vezes estimulam a gente. Fez uma cirurgia de uma hérnia na coluna, não é? Eu não sei se eu não estava aqui domingo, esteve aqui domingo não, né? Mas aí, menos de duas semanas atrás, já está aqui hoje. Quer dizer, se ele dissesse, olha, eu vou ficar em casa, não seria um motivo para entender e considerar. No entanto, está aqui. Louvado seja Deus por isso. Essas pessoas assim, às vezes nos estimulam, né? São pessoas que valorizam a casa de Deus, valorizam esse momento. E se tem uma coisa que o Senhor sabe fazer, é recompensar essas pessoas que valorizam a Ele e aquilo que pertence a Ele, né? Quero dar as boas-vindas ao Fernando e a Juliene, né? Primeira vez que nos visita aqui no domingo à noite, né? Bem-vindo, já conheço esse casal já há alguns meses, já temos estado juntos em algumas programações ali na casa do Atos, né? Especialmente ali, né? Bem-vindos, né? Deus abençoe vocês, tá bom? Raquel, bom revê-la, né? Prazer tê-la aqui no nosso meio de novo. Esse momento é o momento da gente cultuar ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas, não é? A gente cultua a Deus. Aliás, a Bíblia fala que todos os nossos atos são um culto a Deus, louvando, brincando, aqui cantando, estamos cultuando a Deus. E quando você traz no altar o seu dízimo e a sua oferta, você está cultuando a Deus. Esse é o momento então da gente cultuar a Deus, trazendo no altar parte daquilo que Ele nos deu, como expressão de louvor e de gratidão ao Senhor. Amém? Deus, consagramos a Ti nossos dízimos e ofertas. E damos-te graças pelo privilégio que temos de podermos trazer no altar uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Te damos graças, Pai,
porque muitas vezes, Senhor, deixamos de trazer no altar aquilo que é devido a Ti, Pai, com a alegria que deveríamos ter, com a gratidão que deveríamos ter no coração. Mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor coloque sempre alegria no nosso coração em poder contribuir em prol da Tua causa e da Tua obra, em favor do crescimento do Teu reino. Que sejam estes dízimos usados para expansão do Teu reino na terra, e louvor e glória do Teu nome. Pedimos abençoar o Teu povo, Pai, com saúde, ó Deus, com prosperidade, repreendendo, ó Deus, o devorador, ó Deus, e abençoando o Teu povo em todas as áreas, não apenas financeira, mas familiar, no trabalho, todas as demais áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, vamos louvar o Senhor.
final. Aqueles que já são convertidos há mais tempo devem se lembrar, não é? Quando esse hino, até hoje, vai ser sempre lembrado. Um dos hinos que marcou algumas gerações, tem marcado algumas gerações, né? Glória a Deus por isso. Queridos, antes da gente passar a leitura da palavra, eu quero fazer a menção ao Davi e ao Julinho. Eles propuseram no coração, quando o André... Aliás, André, cadê você? Vem cá rapidinho, André. No domingo retrasado, quando o André falou do nosso projeto, nós ainda não alcançamos a nossa meta, né, de assistência àquela família lá em El Salvador. E ele falou: pastor, o senhor me autoriza a comprar um pequeno aparelhozinho para poder auxiliar, porque algumas pessoas vieram e hoje muitos não trazem dinheiro, trazem cartão e quiseram dar oferta em cartão e não tinha como passar aqui. O senhor autoriza a comprar um aparelho para a gente poder facilitar para aqueles que desejam fazer isso quando não tiver? Eu falei: claro. E ele então vai falar um pouquinho sobre isso e eu depois quero falar sobre essa oferta aqui. Boa noite, igreja, tudo bem? Primeiramente, sobre o caso, coloca a foto aí. O caso do mês, a gente vai reconstruir, eu já falei para vocês a semana passada, é uma família de 9 pessoas que vivem em estado muito deplorável, muito difícil, em El Salvador. Foram afetados pelo terremoto que houve lá, que destruiu ainda mais o pouco que eles tinham. Uma família de 9 pessoas, ele é agricultor, ela cuida das crianças. Não consegui uma foto com todo mundo junto, porque uns estão trabalhando na lavoura, os outros estão na escola. Mas, como muitos dos outros casos, nós conseguimos levantar o dinheiro necessário e mandamos ajuda. E eu até agora estava pensando comigo mesmo, acho que eu vou fazer isso. Semana que vem, se eu tiver um tempo, eu quero fazer uma retrospectiva de caso, do começo e do final de cada caso que a gente já fez esse ano. Não parece muito, porque a gente fica mais focado no caso do mês, mas eu estava lembrando, falando com o pessoal do Giving Smiles, e foram vários já, foram várias vidas que foram tocadas, a ponto de até mesmo a televisão da Univision, toda vez que a gente vai fazer um movimento, a televisão da Univision sempre está atrás da gente, sempre está dando suporte, porque a gente já é visto como uma entidade séria, a ponto de a televisão estar seguindo e fazendo, mostrando isso, o trabalho que a gente está fazendo. Isso não é uma coisa que a pessoa dali está fazendo, a pessoa dali está fazendo. Isso é o que a gente está fazendo como igreja. Eu queria mostrar para vocês que cada $20, cada $30, ou qualquer seja o valor, contribui para alguma coisa que é muito maior. Eu queria que vocês entendessem a magnitude disso. Porém, nas minhas projeções, eu tinha projetado, agora está em torno de 50% a 60% já coletado. Estamos em 30%. Mas eu tenho certeza que até hoje a gente fechou todos os casos. Eu sei que cedo ou tarde, da direita ou da esquerda, de cima ou de baixo, o recurso sempre chega. Eu não tenho dúvida que a gente vai alcançar isso. Como o pastor falou, muita gente vem me procurando sobre: André, eu vi a apresentação do caso, eu fui tocado com isso, quero fazer uma oferta, não tenho cheque, nada, cartão, não tinha como. Agora tem. Não só para a oferta do Giving Smiles, mas até mesmo para dízimo e oferta agora, que eu, por exemplo, recebo direct deposit na minha conta do banco. Então, toda vez tem que ir lá, ou esqueci o cartão, o cheque, e agora não tem mais esse problema. Até agora, se vocês quiserem fazer algum tipo de contribuição relacionada a isso, só me procurar ali atrás, a gente faz rapidinho. E daqui uma semana ou duas vai ter um pequeno quiosque ali na frente que vai habilitar a pessoa a fazer a própria contribuição, e vai sair um recibozinho, só colocar no envelope e colocar aqui como se fosse um cheque mesmo. Então eu vou fazer essa retrospectiva para trazer à memória aquele sorriso que a gente coletivamente trabalhamos e levamos para todas as pessoas. Algumas que a gente ajuda até hoje, como a Dona Malha, que recebeu mais uma ajuda das 4, 5 que a gente já mandou para ela. Outras um pouco mais tristes, como o do Dom Pedro, que chegou a falecer pouco depois que a ajuda chegou para ele já estava muito cansado. Mas foram casos que acaba tocando a gente. Eu vejo como algo pessoal. Eu tomo esses casos assim, me afeta muito. Quando alguma coisa dá certo, eu fico muito feliz. Quando dá errado, eu fico muito triste.
E eu queria transmitir isso para vocês. Nós unindo e obedecendo a palavra, ajudando os necessitados, vamos mais uma vez conseguir ajudar essa família. Vocês vão ver que daqui 3 semanas vou estar de volta aqui, já vou estar mostrando como que eles foram abençoados com isso e cada um de vocês ajudou. Vamos fazer um sacrifício, $20, $30, a gente consegue alcançar. Eu tenho certeza que hoje a gente vai chegar aonde a gente tinha projetado, está nos 50%, 60%. Eu tenho certeza disso e eu conto com cada um de vocês para a gente conseguir completar essa missão. Amém? Irmãos, André fica do lado deles ali. Há 2 semanas atrás, o Julinho e o Davi, quando ouviram o André fazendo a exposição desse caso, tudo que esse povo tem é isso aí, olha, que você está vendo. E tudo que eles têm foi quase que totalmente destruído pelo terremoto. E a nossa missão agora, o nosso alvo agora é ajudar essa família a construir esse barraco para eles e dar um suporte de roupa, calçado, alimento, não é? E cama, colchão, essas coisas básicas para a manutenção deles ali. E quando o Julinho e o Davi viram essa cena, espontaneamente levantou e disse: eu quero dar o meu cofrinho. Não sei se você se lembra disso. Aqui está o cofrinho que ele está trazendo. Cumpriu aquela palavra. Louvado seja Deus por isso. Então, vamos orar agradecendo a Deus. Pedia que hoje também as nossas crianças, hoje tem... Será que esse povo todo está faltando estar escolhendo lá o presidente? Está demorada essa eleição, não está não? Nós estamos desfalcadas as nossas crianças, né? A pequena vai vir, Débora, vai vir aí? Vamos orar. André, ore por eles, agradecendo a Deus pela vida deles e... Amém. Obrigado, Deus. Oh, Deus, cuida delas, ó Pai. Oh, meu Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Deus, cuide deles, ó Pai. Oh, Deus, que o Senhor concebe essas disposições em seu coração, ó Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus. Seja assim, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Queridos, eu tenho momentos... Podem ir para essa linha? Tem momentos que eu fico assim, um pouco pensativo no que a gente chama de igreja hoje, né? A gente tem que repensar muito, querido, porque o conceito de igreja hoje está tão diluído. E a gente... É claro que todos nós gostaríamos de ter uma igreja dinâmica, vibrante. Eu me entristeço muito quando os meus irmãos falham, se ausentam. Eu sinto que às vezes que é até difícil, até na hora do louvor, falta de gente fica, né? Eu sinto muito no meu coração quando eu vejo essa ausência. Porque é gostoso quando está aquela presença, aquele louvorzão, aquela coisa toda. Mas, querida, igreja é mais do que isso. Igreja é mais do que isso, sabe? E eu peço a Deus que conserve no nosso coração essa visão de igreja, de reino. E que amplie essa visão. Né? Que amplie essa visão na vida de cada um de nós. E que a gente fuja daquela tentativa de buscar, às vezes, aquilo simplesmente para satisfação pessoal, como se fosse assim, eu vou assistir, eu estava agora esses dias nesse passeio, né? Tem um show ali, vou assistir aquele show que me agrada, bonito.
Ah, e aí? Foi um show bonito, mas e aí? Foi um show bonito, mas e aí? E o que eu estou dando? O que eu estou oferecendo? Não é? Às vezes a igreja hoje está se tornando um mercado assim, em que todo mundo está indo para buscar, tá? Não é? Vou lá, vou me encher. Mas e você? O que tem dado? O que tem oferecido? Hoje eu quero compartilhar com vocês em Lucas capítulo 14. Eu creio que a mensagem hoje não vai ser demorada. Amém? Esse amém ficou fraco para quem falou algo dessa natureza. Acho que vocês não prestaram atenção no que eu falei. Eu vou repetir. Eu acho que a mensagem hoje não vai ser demorada. Amém? Melhorou. Pai, os irmãos gostam que eu demore? Vocês estão querendo que eu prolongue, é? Terceira vez. A mensagem hoje não vai ser demorada. Amém? Agora vocês entenderam, né? Pois bem, Mateus capítulo 14. Eu falei Lucas? Eu falei, é Lucas na verdade. E é que eu abri Mateus aqui. Lucas capítulo 14, irmãos. Ô Senhor. Voltei à realidade. Irmãos, esses dias no mar e no sol não me fez muito bem não. Eu acho que eu voltei. A realidade, acho que o sol cozinhou um pouquinho aqui, acho que eu estou chamando terra, vamos lá. Lucas, queridos, capítulo 14, verso 15. Ó Senhor, peço-te que tu uses de misericórdia para conosco e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, amém, queridos? Lucas capítulo 14, verso 15 a 24. Não achou até agora? Falei. Agora minha mulher também. Irmãos, esse problema. Eu vi. Eu achei que o sol tinha afetado só a mim, mas afetou minha mulher também. Você viu, os irmãos perceberam que os meus filhos não tiveram esse problema, não é? Meus filhos foram relativamente bem aqui, mas a minha mulher e eu precisamos, assim, mais um dia na sombra, para ver se... Senhor, abençoa. Os irmãos sabem que, mesmo no Brasil hoje, está sendo muito diferente quando se faz uma festa. Antigamente era à vontade, né? Se fazia uma festa, ia todo mundo. Especialmente no interior é assim, não é? No interior, ai daquele que fizer uma festa e limitar o número de pessoas. Ele está fadado a ser discriminado e xingado por todo mundo. Mas os tempos mudaram e hoje, quando uma pessoa dá uma festa, geralmente, mesmo tendo muitos conhecidos e amigos, às vezes eles costumam limitar o número de convidados. Antigamente, por exemplo, quando um pai ia dar uma festa de casamento para o filho, o pai é que convidava. Hoje o pai fala assim: meu filho, escolhe aí quem você quer que participe da sua festa.
porque o negócio está feio. O salão lá custa $15.000. E mais jantar e tudo certo. Por casal vai ficar aí uns $150 a $200 por pessoa. Então tem que ser limitado mesmo, é ou não é? Há poucos dias um colega meu me disse: Patente, eu estou muito chateado. Eu falei: por quê? Rapaz, no meio de tanta gente, eu escolhi um grupo seleto de pessoas, e você acredita que chegou lá, muitos daqueles que foram convidados não foram? E eu já tinha pago, perdi. Eu percebi que aquele irmão ficou chateado. Se você já deu uma festa, por mais simples que seja, e convidou alguém para ir na sua festa, e daqui a pouco começou a pipocar telefonema: não vou poder, por isso, papapá. Daqui a pouco vai quase ninguém na sua festa. Eu imagino que se você já fez isso, já aconteceu isso com você, você deve ter sentido um pouquinho o gosto, o que sentiu o dono dessa festa aqui, que Jesus conta essa parábola. Diz que um senhor prepara uma festa toda muito bem preparada, uma ceia, manda o convite para um grupo distinto de pessoas. Na última hora, no dia da ceia, cada um começa a dizer: olha, não posso por isso, e daqui a pouco a festa fica esvaziada dos convidados. O dono da festa fica chateado e fala assim: sai pela rua aí e traz quem você encontrar pelos becos, os aleijados, os coxos, os cegos, os mancos. Eu quero, não só por causa da ceia, mas a propósito desse momento que a gente tem vivido como igreja, eu quero meditar sobre o tema a ceia, a grande ceia, baseado nesse texto. O que eu aprendo com a parábola da grande ceia? Já outra ocasião falei um pouco sobre isso também aqui nesse texto. O que eu aprendo nessa parábola? Eu aprendo que ela foi preparada com muito amor. Ela foi preparada com muito amor. Eu não sei quantos cozinham aqui. O Marcos acho que cozinha, o Joey já foi dono de restaurante. O Joey cozinha, o Timothy gosta de cozinha? Timothy. Eu, modéstia à parte, não sou de não sou de ficar assim para trás e tal. Eu sei que o Julião faz uns hambúrguer lá, uns negócios lá, assim, uns churrascos especial, não é? Agora, aqueles que fazem comida, vamos dizer assim, sabe que tem que se preparar. Vamos imaginar aqui que a Laine está aqui conosco. Resolveu mudar de casa, foi para uma casa maior e, em vez de, falou assim: olha, pastor, hoje eu estou aqui e senti tocado de convidar os irmãos que vieram no culto hoje. Resolvi convidar os irmãos que vieram no culto hoje para ir na minha casa almoçar no próximo domingo. Olha, irmãos, quando nós chegarmos lá, a comida vai estar pronta. Mas durante aquela semana toda, houve um tempo de preparação. Ela com certeza não foi lá para a cozinha preparar, ela foi preparar outras coisas, o Joey foi, mas ela arrumou tudo, o Joey preparou tudo. Naquele momento nós vamos chegar lá e vamos degustar a ceia que eles prepararam. Mas essa ceia foi precedida de um tempo de preparo, e com certeza de preparo com muito amor. De alguma forma Jesus nos deu a entender que isto aconteceu na preparação do banquete especial que Deus preparou para a nossa salvação. Quando o profeta João Batista foi abordado pelos sacerdotes e levitas a respeito de quem ele era, ele lhe deu a seguinte resposta: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista foi aquele que, como os demais profetas do Velho Testamento, veio preparar os judeus para receberem o Messias prometido. Até esta ocasião, todos os rituais de culto do Velho Testamento tinham a sua validade,
mas a partir da chegada do Messias, que é o próprio Jesus, todas estas simbologias perderam a sua razão de ser, em função da chegada daquele que era real e que estava simbolizado em todos aqueles rituais. É por essa razão que na parábola da grande ceia, o que ofereceu o banquete ordenou aos seus servos que transmitisse a seguinte mensagem aos seus convidados: vinde, porque tudo está preparado. Tudo está preparado. Tudo que os convidados precisavam fazer era atender o convite e comparecerem ao banquete que lhes foi preparado com muito amor. Nada ficou por fazer. É por esta razão que antes de render o Espírito e morrer, Jesus disse em alto e bom som na cruz do Calvário: está consumado. E a palavra grega é tetelestai, que significa que a dívida foi completamente paga, que a sentença foi cabalmente cumprida, que a vitória foi definitivamente ganha e garantida. A parábola da grande ceia serve para me dizer que nada do que eu já fiz ou venha fazer, por melhor e mais relevante que seja diante dos homens, tem algum valor diante de Deus que possa servir de auxílio, de contribuição na minha salvação. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui até agora? Sim ou não? Amém? Quando Jesus fala que está tudo preparado, é porque tudo já tinha sido feito por Deus quando Ele mandou Jesus. Veja que Jesus teve o cuidado de deixar bem claro que os servos daquele Senhor só saíram para comunicar aos convidados depois que tudo estava preparado. Quando você lê o capítulo 4 do livro de Atos, você entende porque o apóstolo Pedro disse aos milhares e milhares de pessoas que o ouviram a seguinte declaração: e não há salvação em nenhum outro nome dado em cima nos céus, nem embaixo na terra entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos além do nome de Jesus. O apóstolo Paulo aprofunda mais a questão e diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas 8 séculos antes do apóstolo Pedro dizer estas palavras, e antes de Paulo dizer estas palavras, o profeta Isaías já havia dito: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas injustiças como trapo de imundícia. Você entende agora por que os servos disseram, amando do Senhor, está tudo preparado? Porque desde a queda dos nossos primeiros pais, que Deus estava preparando um momento para nos trazer a grande ceia. A grande ceia é Jesus. A grande ceia é o banquete que Deus nos trouxe na salvação, que nos trouxe em Jesus Cristo. É por isso que Ele diz assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus é a grande ceia. Você não precisa fazer nada. Não sei se você entendeu o que eu disse, porque às vezes posso ter sido mal interpretado, quando eu disse assim, que nada do que você já fez ou venha fazer, nada, pode contribuir para a sua salvação. Nada do que você fez ou venha fazer. Tudo que precisava ser feito, Deus já fez na cruz do Calvário, na morte do seu Filho Jesus Cristo. Foi preparado com muito amor. A grande ceia está pronta. Você só precisa se alimentar. Outra coisa que aprendo aqui nessa parábola da grande ceia: primeiro, que ela foi preparada com muito amor. Segundo, ela foi recusada sem nenhum pudor. Ela foi recusada sem nenhum pudor. O texto que lemos nos mostra que todos aqueles que receberam o convite, na hora de marcar presença, na hora de assumir o compromisso, um a um começou a se esquivar.
Todos eles encontraram uma justificativa que para si mesmos e até para os outros parecia justa. Um alegou que havia comprado um campo e que precisava ir vê-lo. Outro alegou que havia comprado 5 juntas de bois e que precisava experimentá-las. Outro alegou que havia se casado e que não podia comparecer ao banquete. Na recusa do convite que os convidados receberam, cumpriu-se aquilo que o evangelista João disse no capítulo 1 do seu evangelho, em relação à atitude dos judeus em relação a Jesus. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas ele estende a palavra e diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amados, quando nós analisamos as desculpas, as razões que os convidados deram para não comparecerem à ceia que o anfitrião havia preparado, parece que elas fazem sentido, mas quando as examinamos mais acuradamente, descobrimos que elas podem convencer a qualquer um, não àquele que sonda o mais profundo dos nossos corações e das nossas mentes, que conhece não apenas as nossas atitudes, ações, mas sobretudo as nossas verdadeiras intenções e motivações. Quem já havia, uma pergunta para os irmãos refletirem, as 3 justificativas que eles deram para não comparecerem à ceia. Quem já havia comprado um campo sem ver, não poderia ver depois? Não foi isso que ele alegou? Comprei um campo e não posso ir na ceia. Vou ter que ver o campo que eu comprei. Portanto, quem havia comprado um campo sem ver, até aquele momento, não poderia ver depois? Quem já havia comprado 5 juntas de bois, não poderia experimentá-la depois da ceia? Tinha que ser na hora da ceia. Quem já havia se casado não poderia comparecer à ceia depois? Irmãos, na realidade não havia sinceridade e muito menos verdade nas justificativas que eles deram para não comparecerem à ceia, mas ainda que houvesse, elas não seriam justificativas fortes o bastante para levá-los a recusarem tão honroso e digno convite. Pergunta: o que pesou naqueles convidados para que eles não comparecessem àquela ceia? Pesou a falta de compromisso, pesou os interesses pessoais, pesou os valores materiais. Essas 3 coisas juntas passaram a ter mais valor para eles do que os valores do reino de Deus. Os irmãos devem se lembrar que Jesus está falando de valores espirituais, está falando de uma das coisas mais sérias desta vida, que era a chegada do reino messiânico, prometido há tantos anos por Deus, através dos seus profetas, e tão esperado pelos judeus. Agora que ele havia chegado, ele era desprezado e trocado por uma coisa qualquer, por uma coisa de valor secundário, inferior. Você já parou para analisar as desculpas que o seu vizinho, o seu amigo, o seu companheiro dá para não tomar uma decisão por Jesus, ou para não ir à igreja, ou para não contribuir, ou ainda para não obedecer a Deus? São as desculpas mais descabidas possíveis, não é verdade? Quem aqui que já não teve o dissabor de convidar 1, 2, 3, 10, 20 pessoas e daqui a pouco não vê nenhuma atender o seu convite? Quem aqui que nunca falou de Jesus para uma pessoa e você pergunta para ela: e aí, meu amigo, você quer tomar a sua decisão, abrir o seu coração e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que não tenha dado uma resposta daquela mais chula? Eu vou, depois eu vou ver isso aí, como é que eu faço? Eu estou ocupado agora. Não é verdade? Agora, você já parou para pensar na desculpa que você mesmo tem dado para não fazer isso? Talvez essas justificativas o deixem com a sensação de bem-estar, porque afinal de contas você tem as suas razões para fazer isso. Mas a questão não é esta. A questão é a seguinte: essas desculpas que você dá, ou essas razões, para não chamar de desculpa, ou essas razões que você apresenta, ficam de pé diante de Deus? Ele as aceita como justificativas justas
para você não comparecer a uma convocação feita por Ele? Eu não tenho boas notícias para dar para aqueles que trocam os valores do reino de Deus por outra coisa qualquer. A declaração do Senhor que ofereceu aquela ceia em relação àqueles que não deram o devido valor foi: nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Conclusivo, nenhum deles provará a minha ceia, porque recusaram o meu convite. Amados, vamos refletir aqui nessas perguntas. Por que tem que ser na hora da ceia que você tem que relaxar e ver a televisão? Essa ceia aqui é entre aspas, tá? Por que tem que ser na hora da ceia que você tem que visitar ou receber uma visita? Já reparou isso? Que a visita chega na hora de você ou ler a sua Bíblia, ou orar, ou ir para a igreja. Agora eu pergunto, quando ela chega na hora do seu trabalho, você está saindo, você a chama para ir para o trabalho, você fica lá e perde o seu trabalho, por que então tem que ser na hora da ceia que você tem que ficar em casa? Por que tem que ser na hora da ceia que você tem que trabalhar? Por que tem que ser na hora da ceia que você tem que descansar? Por que tem que ser na hora da ceia que você tem que sair? Por que tem que ser na hora da ceia que você tem que fazer um trabalho extra? Por que tem que ser na hora da ceia que você tem sempre alguma coisa para fazer? Meu querido irmão, antes de apresentar, vou usar o termo, não desculpa, mas explicações, justificativas ou razões, pense no que você tem dito, não para o servo que levou o convite até você, mas para o próprio Deus que o convidou para a ceia que Ele preparou para você. Quando aqueles homens disseram para o servo, o Senhor falou para o servo e anunciar para os convidados, dizendo: olha, a ceia está pronta, você já pode vir. Quando os convidados disseram para o servo: nós não vamos, eles disseram para o servo ou disseram para o Senhor? Disseram para o Senhor. Quando você ministra para alguém a palavra, ou quando você é ministrado por alguém, você apresenta a sua justificativa, lembre-se, não se sinta justificado porque se está tentando convencer ao servo que você tem as suas razões. Lembre-se que você está dando uma explicação para o Senhor. O convite de Jesus para você nessa noite é: vinde, porque tudo está preparado. Agora, o que você vai fazer com esse convite? Os convidados da parábola o ignoraram. Quanto a você, espero que não façam o mesmo. A grande ceia, preparada com muito amor, recusada sem nenhum pudor, oferecida depois para quem não tinha nenhum valor. Se por um lado aqueles que receberam o convite ficaram sem comer da ceia, por outro, aqueles que viviam nos becos, nas ruas da cidade, os cegos, os coxos, os aleijados, foram eles que foram contemplados com esta grande bênção. Na parábola, o que isso significa? Significa dizer que os judeus religiosos que se auto-justificavam e que davam mais valor à religião do que ao próprio Jesus, eles mesmos ficaram de fora, enquanto que aqueles que eram marginalizados, por isso que fala cegos, coxos, aleijados, não é porque Jesus está chamando aqueles que são cegos, coxos, nesse aspecto, não, é porque essas pessoas eram marginalizadas pela sociedade judaica da época, ou seja, viviam à margem, e os religiosos judeus se julgavam os autossuficientes. Por isso Jesus contou aquela parábola do fariseu e do publicano, dos dois que sobem ao templo, e um chega e cheio de si, e levanta a mão e diz: ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esses pecadores, dou o dízimo de tudo, jejuo, ou seja, sou melhor do que esse miserável que está aqui do meu lado. E o publicano, por sua vez, cheio de arrependimento,
um desses que vivia à margem, que não era bem visto e quisto pela religião, não conseguia nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse: este subiu justificado para a sua casa, enquanto que aquele voltou vazio como entrou. Por isso Jesus fala: vai chamar os aleijados. Os judeus estão julgando a si mesmos como merecedores. Deixa eles de lado. Vai para os gentios. Quem se sente digno tem sempre uma desculpa para dar, mas quem não se vê desta forma, ao receber um convite como este, sente-se honrado e o valoriza. Quem se sente digno acha que está fazendo um grande favor ao que o convidou, mas quem se sente indigno julga que está sendo alcançado por um grande favor. Conheço gente que às vezes se sente assim, sabe? Acha que Deus vai me perder, porque eu sou o cara, né? Assim, sabe? Acha que está fazendo um grande favor para Deus se eu me entregar a Ele, porque afinal de contas vai um bacana aqui. Meu filho, enquanto você não se sentir, desculpe a expressão chula, o cocô do cavalo do bandido, você não se está digno. Você é menos do que isso. E no dia que você se vê com mais do que isso, você está perdido. Quem se sente digno não honra o convite que recebeu. Mas aqueles que não se sentem dignos, falam: que maravilha, eu sendo o cocô do cavalo do bandido, teve alguém que se importou comigo. Deus, o Senhor dos céus e da terra, me amou quando ninguém me ama. Lá nesse cruzeiro, na Jandiri, eu vimos um japonês bem diferente assim. Ele vivia sempre isolado, sozinho. E eu coloquei o nome dele de Jesus, porque parece que o meu irmão, já tem uns 60, quase 70 anos, não sei, mas acho que é boizinho, sempre estava no meio querendo estar no meio assim. E parecia que não tinha, ninguém o amava. Parecia que não tinha ninguém assim. E eu olhava para ele assim, e a Jandira fala assim: bem, eu sempre tenho tanta dó por ele. Olha só como é que ele, no meio de milhares de pessoas, ele é sempre sozinho. É isso, querido, é você saber: poxa vida, ainda que as pessoas que deveriam me amar não me amam, mas Deus me amou a ponto de mandar Jesus Cristo para morrer no meu lugar. Eu não posso rejeitar um convite como esse. Pelo contrário, eu sou a pessoa mais maravilhosa, sou a pessoa mais feliz deste mundo por ter sido lembrado por alguém como Deus. Quem não precisava pensar em mim, pensou. Quem não precisava me amar, me amou. Quem não precisava me aceitar, me aceitou. Então essa pessoa valoriza o convite que recebeu. Quem se sente digno encontra sempre alguma coisa que julga ser mais importante para fazer. Mas quem se sente indigno, ao receber um convite como este, abre mão dos seus compromissos mais importantes para atendê-lo. Quem se sente digno acha que foi convidado por mérito seu, mas quem se sente indigno vê o mérito de quem o convidou e o aceita com alegria. Às vezes a pessoa pensa assim, né? Poxa vida, Deus está me chamando. Poxa vida, que vai ter lá, Deus vai, a sala do céu vai ficar muito enriquecida com a minha presença lá, né? Porque afinal de contas, sou um cara legal. Vai nada. Se você se sente assim, é porque você ainda não viu direito quem você é. Não viu direito quem você é. Se você acha que você em algum momento é melhor do que qualquer pessoa, eu falo para os meus filhos constantemente: você não é melhor em nada do que um estuprador, do que um ladrão, do que um criminoso, do que um pervertido. Você não é melhor em nada. A graça de Deus que te alcançou
é a mesma que alcançou aquela pessoa mais perdida dessa vida. O fato de você não ter esses maus costumes, isso é privilégio seu. Mas não é isso que faz com que Deus te olhe para você e te ame. Deus te ama a despeito de quem você seja. Não importa o que você já tenha feito. O amor de Deus não diminui pela maldade dos seus atos. E nem aumenta pela bondade dos seus atos. Deus te ama na sua totalidade, a despeito de quem você seja. Você tem que entender desse jeito. Tem que se ver assim. Eu sou amado por Deus dessa maneira. Isso não é maravilhoso, queridos? Quando você recebe um convite de uma pessoa assim, dá para recusar? Dá para dizer assim, poxa, eu vou deixar para depois? Quem está te convidando? Entre outras coisas, Jesus me ensina através dessa parábola que aqueles que se julgam dignos de participarem da ceia irão ficar de fora no juízo final, enquanto muitos que aceitaram o convite, mesmo se sentindo indignos de estarem ali, irão entrar e ceiar com o Senhor naquele grande dia. Pensa nisso, pensa nisso. Jesus certa vez fez um convite à igreja de Laodiceia dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. À multidão que o seguia, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Convite que é feito para quem não tem nenhum valor, porque os que se julgam ter valor, esses já estão fora. Só aqueles que sabem, que entendem que o pecado tirou de você todo o valor que você tinha e que o desqualificou para a salvação. Entenda isso, irmãos, que o desqualificou para a salvação não significa dizer que você é uma pessoa imprestável, não é isso. Significa dizer que você está desqualificado para ser salvo. Você perdeu todo o seu valor nesse aspecto, mas que Deus te amou de tal maneira que investiu a vida do seu Filho Jesus. Você está incluído nessa segunda parte do convite. Na verdade, nem quase um convite, ele está dizendo assim: olha, vai lá e fala para eles entrarem, quase que põe eles à força aqui dentro. Eu quero minha casa cheia com esse tipo de gente. De vez em quando eu ouço alguém dizer: ah, pastor, eu sou muito mal, eu sou assim. É para você, então você é a pessoa que Deus quer. Ah, eu não parei de fumar, você é a pessoa que Deus quer. Porque na hora que você parar, na hora que você achar que você está todo pronto, você não vai dar valor à salvação de Jesus na sua vida. Porque você vai achar que é seu mérito, não é? Que Deus te amou porque hoje você não faz nada disso. Você é o bonzinho. E Deus não te amou porque você é o bonzinho. Quero concluir dizendo o seguinte: a grande ceia que Deus preparou para nós é a salvação que Ele nos trouxe em Jesus. E essa ceia foi preparada com muito amor. Mas com muito amor mesmo. Por isso que diz lá, Jesus disse: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo diz assim: veio para o que era seu. Aliás, diz assim, que Ele nos amou. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova. Então foi preparado com muito amor para mim e para você. Mas esta ceia tem sido recusado, infelizmente, até pelo segundo grupo de pessoas.
mas essa ceia também, a esse convite para essa ceia, muitos também têm entendido e têm atendido, entendido e atendido o convite amoroso de Jesus. Pense que esse convite é para mim, pense que esse convite é para você. Não recuse, não recuse, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Como disse um dos nossos velhos hinos: meu amigo, hoje tens a escolha, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Em algum momento dessa mensagem, Deus tocou seu coração e o fez ver que você está tendo estava tendo até então um tipo de comportamento como aquele que tinha sempre uma desculpa boa para dar, como aqueles homens, mas que nesta noite você entendeu o chamado de Jesus. Você diz: ei, não dá para ficar de fora, eu quero atender esse chamado de Jesus, quero me reconciliar com o Senhor, eu quero entregar minha vida para Jesus, seja qual for essa decisão, mas eu não quero mais dar essas desculpas. Eu quero, Senhor, eu entendi a palavra hoje, o Senhor falou comigo hoje, e eu não quero deixar para depois. Agora, não quero que você se sinta constrangido por mim. Como eu disse, num dado momento da palavra, o Espírito de Deus tocou seu coração, fez você entender isso, e você quer de fato, sem que seja convencido por mim, mas convencido pelo Espírito, você quer tomar essa decisão publicamente, dizer: eu quero isso na minha vida, eu quero seguir Jesus assim. Chega de tanta desculpa, chega de tanta desculpa. Vamos ficar de pé? Se alguém quer fazer isso, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não espere alguém fazer, faça você mesmo, se Deus colocou no seu coração.
Jesus falou sobre a ceia. Foi ele que instituiu a ceia. Na verdade, até o último ano do ministério de Jesus, não havia este ritual da celebração da ceia. Havia o ritual da celebração da Páscoa. Até então, a Páscoa deveria ser celebrada pelos judeus, como até hoje é celebrada. A Páscoa, como todo o Velho Testamento, tipifica, simboliza os acontecimentos que viriam através de Jesus e do Novo Testamento. A Páscoa é uma simbologia da libertação do povo judeu da escravidão do Egito. E Jesus, então, depois de participar da Páscoa, no seu terceiro ano de ministério, ele toma o pão, parte, dá aos seus discípulos, diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Em seguida, ele toma o cálice, também dá graça, diz: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E ele diz que vai ter um dia que a gente vai celebrar juntos no reino do seu Pai. O dia da grande ceia, o dia final, quando nós estaremos com Ele. Você estará com Ele? Que a morte virá para você, isso é certo. Quanto ao dia, não o sabemos. Mas você estará? Você aceitou o convite ou você recusou? Pense nisso. A ceia é do Senhor. A ceia não é da Igreja Vida Abundante. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, já entregou a sua vida a Ele, já o confessou como Senhor e Salvador da sua vida, você então está convidado a participar da ceia. Consagramos a Ti, Senhor, esses alimentos, esses elementos que foram agora destinados, ó Deus, para a celebração da ceia, o pão e o vinho. Consagra-os, ó Pai, para que se constituam em alimento para a nossa alma, para que possamos, ó Deus, testemunhar e falar do Senhor, do Teu amor, até que o Senhor volte para buscar a Tua igreja, onde estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Daniel. Os irmãos retenham o pão consigo até que todos possamos comer juntos. Não sei
Sua mão será atendida. Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comei dele todos. Aqueles que participaram do pão deverão participar também do vinho. Jesus cantou um hino. Vamos cantar também, nos alegrando com a grande salvação que Ele nos trouxe. Oh,
lembrando, sábado nosso encontro de casais. Por favor, não fique de fora. Traga mais 1, 2, 3 casais para participar do nosso encontro. O lançamento do livro dia 25 de outubro, não se esqueça disso, tá bom? Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, amém, sobre Senhor. Todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Desejo seu irmão uma semana abençoada, em nome de Jesus. Lembre, quem não preencheu a ficha da família, por favor, preencha.